O que você faria se tivesse 17 anos, e a morte estivesse a poucos passos de você? Fugiria? Imploraria por misericórdia? Aceitaria qualquer acordo para continuar vivo? Existe um adolescente na história da igreja que fez algo que ninguém esperava. Algo tão radical, tão impossível de compreender pela lógica humana, que até seus próprios algozes ficaram paralisados. Seu nome era Germânico. Ele tinha 17 anos. E quando foi lançado na arena para ser devorado por um leão, ele não tremeu, não suplicou, não recuou. Ele avançou. Isso mesmo. Enquanto um procônsul romano oferecia-lhe piedade, uma chance de viver, de repensar, Germânico olhou para a fera, estendeu o braço e a convidou a devorá-lo mais rápido. Você consegue sentir o peso disso? A liberdade assustadora de quem ama algo mais do que a própria respiração? São Germânico era discípulo de São Policarpo, parte de uma pequena comunidade cristã escondida em Filadélfia, numa época em que confessar Cristo significava assinar a própria sentença de morte. Quando o Império Romano veio buscá-lo, algo extraordinário aconteceu. Até mesmo seus inimigos tentaram salvá-lo. Comovidos por sua juventude, ofereceram-lhe compaixão, uma segunda chance. O mundo inteiro conspirava para que ele vivesse. Mas foi justamente ali, naquele momento de misericórdia pagã, que Germânico revelou ao mundo o que significa ser verdadeiramente livre. E essa escolha não apenas selou seu destino, ela mudou para sempre a forma como a igreja compreende o martírio. Hoje você vai conhecer a história real de um adolescente que ensinou leões, imperadores e cristãos o verdadeiro significado de coragem. Se histórias de fé profunda tocam seu coração, deixe seu like para que mais pessoas descubram os verdadeiros heróis da nossa Igreja Católica. Venha comigo! Para entender quem foi Germânico, precisamos voltar alguns anos antes da arena. Voltar a uma cidade chamada Esmirna, onde vivia um ancião de cabelos brancos e olhar sereno, conhecido por todos como o Anjo de Deus. Seu nome era Policarpo. E Policarpo carregava algo que poucos no mundo ainda possuíam. Ele tinha conhecido pessoalmente o apóstolo João. Sim, aquele João, o discípulo amado, que recostou a cabeça no peito de Jesus na última ceia. Policarpo tinha ouvido da boca de João as histórias de Cristo. Tinha visto em seus olhos já cansados o reflexo de quem caminhou ao lado do Deus encarnado. Agora, Policarpo era bispo. E ao seu redor reunia-se um pequeno grupo de jovens cristãos, sedentos por aquela fé que ainda cheirava a Galileia, a pão partido, a túmulo vazio. Entre esses jovens, estava Germânico. Ele não era o mais eloquente. Não era o mais instruído. Mas havia algo em seus olhos, uma determinação tranquila, uma sede de verdade que Policarpo reconhecia imediatamente. Era o olhar de quem não estava ali por curiosidade ou tradição familiar. Germânico estava ali porque tinha encontrado algo pelo qual valia a pena viver. E, se necessário, morrer. As reuniões aconteciam em casas discretas, ao cair da noite. A luz de lamparinas de azeite tremeluzia nas paredes enquanto Policarpo compartilhava as palavras de Cristo, os ensinamentos dos apóstolos, as promessas do reino. Germânico absorvia cada palavra, como terra seca absorve chuva. Mestre, perguntou certa vez, sua voz jovem quebrando o silêncio após uma leitura do Evangelho, Jesus disse que quem quisesse segui-lo deveria tomar sua cruz. Como sabemos, quando chegou a hora de tomá-la? Policarpo olhou longamente para aquele rosto adolescente. Havia uma pergunta por trás da pergunta. E o ancião sabia disso. Germânico respondeu com ternura: a cruz não é algo que buscamos. É algo que nos encontra. E quando ela vier, você não precisará perguntar. Seu coração saberá. E a graça de Deus será suficiente. O jovem assentiu devagar, gravando aquelas palavras como quem guarda um tesouro. Mas lá fora, além daquelas paredes seguras, o mundo fervia. O imperador Marco Aurélio, filósofo, estoico, admirado por sua sabedoria, tinha um ponto cego: os cristãos. Para ele, essa seita estranha que se recusava a sacrificar aos deuses de Roma era uma ameaça à ordem, à tradição, à própria essência do império. E a perseguição começou a apertar como um nó em volta do pescoço. Primeiro foram os rumores. Depois, as prisões esporádicas. Então, a caçada sistemática. Uma manhã, soldados romanos invadiram a casa onde Germânico e outros 10 cristãos se reuniam. Não houve tempo para a fuga. Não houve negociação.
Apenas correntes. E enquanto era arrastado pelas ruas de pedra, sentindo o peso do ferro em seus pulsos jovens, Germânico não chorou. Não gritou. Seus lábios se moviam em silêncio, repetindo algo que Policarpo lhe ensinara. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A cruz tinha vindo encontrá-lo. E ele estava pronto. Os anos passaram como nuvens escuras sobre Filadélfia. E aquilo que era sussurro de ameaça, tornou-se rugido de perseguição. Marco Antonino e Lúcio Aurélio, dois imperadores que governavam Roma com punho de ferro, decretaram que os cristãos deveriam ser exterminados. Não bastava mais ignorá-los. Era preciso arrancá-los pela raiz, fazer deles exemplo, transformar sua fé em espetáculo de terror. As ordens eram claras: prendam, julguem, executem. E os soldados obedeceram. Germânico sabia que esse dia chegaria. Todos sabiam. Policarpo havia profetizado, com aquela voz calma e firme de quem vê além do véu do tempo: virão por nós. E quando vierem, não recuem, porque o que fazem ao corpo não toca a alma. Mas saber não tornava a dor menos real. Imagina a cena: soldados romanos invadindo casas simples, arrastando homens, mulheres, até crianças. O cheiro de medo no ar. Gritos abafados. Correntes pesadas cerrando-se em torno de pulsos que ainda tremiam de oração. Germânico foi capturado. Ele não tentou fugir. Não negou quem era. Quando perguntaram se adorava Cristo, ele ergueu o rosto, aquele rosto ainda tão jovem, ainda marcado pela inocência dos 17 anos, e respondeu com uma serenidade que desconcertou até os soldados: sim, eu o adoro. Ele é meu Senhor e meu Deus. Foi levado acorrentado pelas ruas. As pessoas olhavam. Alguns com pena, outros com desprezo, muitos com curiosidade mórbida. Afinal, em breve ele seria jogado na arena. E em Roma, a morte alheia era entretenimento. Mas enquanto caminhava, Germânico não baixava os olhos. Ele pensava em Policarpo. Pensava nas palavras do apóstolo João que seu mestre havia lhe contado. Pensava em Cristo carregando a cruz. E algo estranho acontecia dentro dele. Não era medo. Não era desespero. Era paz. Uma paz que não fazia sentido algum para a lógica humana. Como pode um adolescente, caminhando para a própria morte, sentir paz? Como pode alguém tão jovem, com toda a vida pela frente, não gritar, não implorar, não se agarrar desesperadamente à esperança de um milagre? Porque Germânico não via aquilo como fim. Via como começo. Enquanto esperava na prisão escura, fria, úmida, onde o cheiro de sangue e suor de outros mártires ainda impregnava as pedras, ele rezava. Não pedia para ser salvo. Não barganhava com Deus. Ele agradecia. Agradecia pela honra de poder dar testemunho, pela graça de ser considerado digno de sofrer pelo nome, pela oportunidade de mostrar ao mundo que existe algo mais forte que o instinto de sobrevivência: o amor. Do lado de fora, a multidão já se reunia. O Coliseu estava sendo preparado. As feras, alimentadas apenas o suficiente para ficarem famintas e furiosas. Os guardas lubrificavam as correntes. Os arautos anunciavam os criminosos que seriam executados. E entre esses nomes, estava Germânico, um adolescente, um filho de alguém, um jovem que deveria estar pensando em casamento, em trabalho, em futuro, mas que havia escolhido um futuro diferente, um futuro eterno. As portas da cela se abriram. Era a hora. A luz do sol bateu violenta no rosto de Germânico quando as portas da arena se abriram. Depois da escuridão úmida da prisão, aquela claridade era quase dolorosa. Mas não era a luz que feria. Era o som, o rugido da multidão. Milhares de vozes gritando, vaiando, exigindo sangue. Homens, mulheres, até crianças sentadas nos ombros dos pais, todos ali para assistir ao que chamavam de justiça. Para eles, aquilo era entretenimento. Um espetáculo. A morte transformada em diversão pública. Germânico deu os primeiros passos na areia dourada da arena. Seus pés descalços afundavam levemente. A areia estava quente, aquecida pelo sol do meio-dia. Ao redor, as arquibancadas formavam um círculo imenso, opressor. Milhares de olhos fixos nele.
milhares de bocas gritando coisas que ele nem conseguia distinguir. Mas no meio de todo aquele barulho, seu coração estava silencioso. Ele olhou para cima. O céu estava azul, límpido. As nuvens passavam lentamente, indiferentes ao drama humano que se desenrolava ali embaixo. E por um breve instante, Germânico pensou: daqui a pouco, estarei lá. Não no céu físico, mas no verdadeiro céu, na presença de aquele por quem estava prestes a morrer. Do outro lado da arena, uma grade pesada rangeu. E então, ele o viu. O leão, enorme, dourado, com uma juba espessa que se movia como fogo ao vento. Os músculos tensos sob a pele. Os olhos amarelos, famintos, fixos nele. A boca entreaberta, revelando presas do tamanho de punhais. A fera avançou alguns passos. Devagar, estudando, como todo predador faz antes do ataque final. A multidão enlouqueceu. Os gritos se tornaram ensurdecedores. Alguns aplaudiam. Outros faziam apostas. Quanto tempo ele vai durar? Quantas dentadas até o fim? Para eles, Germânico não era um ser humano. Era apenas mais um corpo para alimentar a máquina de morte de Roma. Mas então, algo estranho aconteceu. Do palanque imperial, uma voz autoritária cortou o barulho. Espere! Era o procônsul, o juiz que havia condenado Germânico. Ele se levantou, olhando para aquele adolescente sozinho na arena. E pela primeira vez desde o julgamento, sentiu algo que não esperava sentir. Compaixão. Olha só a ironia. O homem que havia assinado a sentença de morte agora queria salvar a vida do condenado. O procônsul desceu alguns degraus, aproximou-se da borda da arena e gritou para que Germânico pudesse ouvir. Rapaz, escute-me. Você é muito jovem. Pense em sua vida. Pense em sua família. Eu lhe dou uma chance agora. Renuncie a esse Cristo, sacrifique aos deuses, e você sairá livre. Você tem toda uma vida pela frente. Sua voz carregava genuína preocupação. Não era crueldade. Era piedade. O tipo de piedade que o mundo oferece. Salve-se, desista, viva. A multidão silenciou. Até o leão parou, como se sentisse que algo importante estava acontecendo. Todos queriam saber: o que faria aquele adolescente? Aceitaria a oferta? Escolheria a vida? Germânico virou-se lentamente para o procônsul. Então, fez algo que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. Ele sorriu. Não com desprezo. Não com arrogância. Com uma paz tão profunda, tão inabalável, que até os gritos da multidão pareceram pequenos diante dela. E sua resposta ecoou pela arena como um trovão silencioso. Eu rejeito sua compaixão. E rejeito este mundo ímpio. Depois, fez algo ainda mais impossível. Virou-se para o leão. Estendeu o braço. E avançou. O que aconteceu naquele momento desafiou toda a lógica humana. Germânico, um adolescente de 17 anos, com mãos que nunca haviam segurado uma espada, com um corpo frágil comparado à máquina de matar à sua frente, caminhou deliberadamente em direção ao leão. Não correu para fugir. Correu para morrer. A multidão ficou em silêncio absoluto. Aquele tipo de silêncio que dói nos ouvidos, que pesa no peito, onde até a respiração parece sacrilégio. Porque todos ali, cristãos escondidos nas arquibancadas, romanos pagãos, soldados, escravos, nobres, todos perceberam que estavam testemunhando algo que nunca haviam visto antes. Alguém que não tinha medo da morte. Não porque fosse corajoso no sentido guerreiro, mas porque via além dela. O leão, confuso pela primeira vez, recuou meio passo. Predadores reconhecem o medo. É o medo que ativa seus instintos de caça. Mas diante de Germânico, não havia medo. Havia convite. Germânico estendeu os braços, não em defesa, mas em oferta. Como Cristo na cruz. Como quem diz: aqui estou. Faça o que foi designado. Porque eu já venci. E então gritou, para que todos ouvissem, para que ficasse registrado na história, na memória da igreja, no coração de todos os cristãos presentes. Venha! Liberte-me deste mundo de mentiras. Leve-me para aquele que é a verdade. O leão rugiu. Foi um rugido que fez a terra tremer,
que fez pássaros fugirem do céu, que gelou o sangue de todos os presentes. E então, atacou. O corpo de Germânico foi destruído. Sim, a dor foi real, terrivelmente real. O sangue manchou a areia dourada, como tantos mártires antes e depois dele. Mas algo muito maior estava acontecendo ali. Enquanto o leão o despedaçava, testemunhas cristãs que estavam escondidas na multidão juraram ter visto algo impossível de explicar. O rosto de Germânico estava em paz, não em agonia, não contorcido de dor, em paz. Como se, naquele exato momento, ele já não estivesse mais ali. Como se sua alma já tivesse voado para além das grades da arena, além das muralhas de Roma, além das fronteiras do tempo e do espaço. Alguns disseram ter visto uma luz. Outros, um brilho ao redor dele. Muitos simplesmente sentiram algo indescritível, uma presença que não pertencia àquele lugar de morte. E sabe o que é mais impressionante? O procônsul, aquele mesmo homem que havia tentado salvá-lo, permaneceu de pé, completamente paralisado. Ele havia visto centenas de execuções. Milhares, talvez. Havia se acostumado com os gritos, as súplicas, o desespero dos condenados. Mas nunca havia visto isso. Alguém que morria como quem abraça um amigo. Quando tudo terminou, quando o leão finalmente se afastou, saciado, mas de alguma forma também desconcertado, a arena permaneceu em silêncio. Ninguém aplaudiu. Ninguém comemorou. Algo havia mudado naquele lugar. Algo havia sido quebrado. Não o corpo de Germânico, mas a própria lógica do império. Porque Roma podia matar o corpo. Podia destruir a carne. Podia alimentar feras com sangue cristão. Mas não podia tocar a alma. E todos ali, mesmo os que não acreditavam, mesmo os que odiavam os cristãos, todos sentiram isso. Germânico havia vencido. Não apesar da morte, mas através dela. E seu sangue, derramado naquela areia, não foi o fim da história. Foi apenas o começo. O que acontece quando um adolescente morre dessa forma? Quando alguém tão jovem, com toda a vida pela frente, escolhe a eternidade em vez do tempo? Roma pensava que a resposta era simples: medo, terror, submissão. Vejam o que acontece com quem desafia o império. Vejam e tremam. Mas aconteceu exatamente o contrário. Naquela noite, após a execução, algo extraordinário começou a acontecer em Roma. Nas sombras, nos becos escuros, nas casas humildes onde os cristãos se reuniam escondidos. As pessoas não paravam de falar sobre o adolescente da arena. Você viu o rosto dele? Ele não tinha medo. Ele provocou a fera, como se estivesse ansioso para encontrar alguém do outro lado. E aqueles que tinham estado lá, que haviam ido esperando entretenimento, esperando sangue e gritos, voltaram para casa, diferentes, inquietos, com perguntas que não conseguiam calar. Porque vejam, Roma matava pessoas todos os dias. Crucificações, decapitações, arena com feras. A morte era banal, comum, parte da rotina imperial. Mas ninguém morria como Germânico havia morrido. Ninguém escolhia morrer daquela forma. E essa escolha, essa liberdade impossível de compreender, plantou uma semente. Entre os cristãos, o impacto foi ainda mais profundo. Muitos estavam com medo, pensando em fugir, pensando em negar a fé se fossem capturados. Afinal, quem pode culpá-los? O instinto de sobrevivência é poderoso. O amor à vida é natural. Mas quando viram Germânico, alguém mais jovem que muitos deles, alguém que tinha mais a perder, quando viram rejeitar a vida e abraçar Cristo, algo quebrou dentro deles. O medo. São Policarpo, o velho mestre que havia ensinado Germânico, recebeu a notícia do martírio de seu discípulo dias depois. E sabe o que ele fez? Não chorou de desespero. Chorou de alegria. Porque ele sabia, Germânico não havia sido derrotado. Havia sido coroado. E Policarpo escreveu sobre isso. Registrou para que a igreja jamais esquecesse. Ele disse: o corajoso Germânico, dedicado a Deus com toda a sua alma, dominou pela força da virtude a animosidade dos incrédulos. Ele desprezou a compaixão de um inimigo e provocou a fera para sair mais cedo deste mundo ímpio. E essas palavras viajaram, de cidade em cidade, de comunidade em comunidade,
De coração em coração. Germânico se tornou um nome sussurrado com reverência. Um exemplo citado quando alguém fraquejava. Uma memória que fortalecia os fracos. Se um adolescente pôde fazer isso, o que me impede? E sabe o que aconteceu com aqueles 11 cristãos de Filadélfia? Aquele pequeno grupo ao qual Germânico pertencia, eles não diminuíram, não desapareceram, cresceram. Porque o testemunho de um jovem mártir fez algo que nenhum sermão, nenhuma filosofia, nenhum argumento teológico poderia fazer. Mostrou que a fé cristã não era teoria. Era vida. Era sangue. Era real. Séculos se passaram. O Império Romano caiu. As arenas foram abandonadas. Os imperadores que ordenaram a morte de Germânico viraram pó esquecido. Mas o nome de Germânico ainda está aqui. Ainda é celebrado todo dia 19 de janeiro pela Igreja Católica. Ainda é lembrado como padroeiro dos adolescentes, porque mostrou que a juventude não é desculpa para a tibieza, mas oportunidade para o heroísmo. E aquele sangue derramado na areia germinou. Germinou em milhares de mártires que vieram depois. Em milhões de cristãos que, ao longo da história, escolheram Cristo acima da vida. Em cada jovem que hoje decide viver radicalmente a fé, mesmo quando o mundo zomba. Tertuliano, um dos primeiros teólogos da Igreja, escreveu uma frase que se tornou imortal. O sangue dos mártires é semente de cristãos. E Germânico provou isso. Porque ele não morreu naquela arena. Ele apenas começou a viver de verdade. E seu exemplo ainda está vivo em nós. Agora, deixe-me fazer uma pergunta. Uma pergunta que vai além desta história. Que atravessa os séculos. Que bate à porta do seu coração neste exato momento. Se você tivesse 17 anos, e tudo que amava estivesse em jogo, o que você escolheria? Germânico não era super-herói. Não tinha poderes sobrenaturais. Não era mais forte, mais inteligente, mais especial que você. Ele era um adolescente comum, com medos comuns, com um corpo frágil e mortal como o seu. A única diferença: ele amava algo mais do que a própria vida. E isso me faz pensar no que nós amamos hoje. Vivemos numa época em que o martírio físico é raro, pelo menos aqui, neste momento. Mas existe outro tipo de martírio, mais sutil, mais silencioso. O martírio de viver a fé num mundo que nos convida, todos os dias, a desistir. Não seja tão radical. Relaxa, ninguém mais leva isso a sério. Você tem toda a vida pela frente, aproveite. As mesmas palavras que o procônsul disse a Germânico. Mas Germânico nos ensina algo que o mundo não quer que saibamos. Que existe algo mais precioso que o conforto. Mais valioso que a segurança. Mais real que tudo o que podemos tocar com as mãos. A eternidade. Hoje, neste exato momento, você tem uma escolha diante de você. Não é entre vida e morte física, mas entre viver pela eternidade, ou viver apenas pelo agora. Entre ser cristão de verdade, com tudo o que isso implica de renúncia, cruz, radicalidade, ou ser cristão apenas de nome. Germânico tinha 17 anos e escolheu a eternidade. E você? Se essa história tocou você, se o testemunho desse adolescente mártir acendeu algo no seu peito, não deixe essa chama se apagar. Deixe seu like neste vídeo para que mais pessoas conheçam São Germânico. Compartilhe com aquele amigo, aquele jovem, aquela pessoa que precisa saber que é possível viver a fé com coragem, mesmo hoje. E nos comentários, me diga, o que mais te impactou nessa história? O que Germânico te ensinou? Escreva: São Germânico, rogai por nós. Quero ver quantos corações foram tocados por esse santo esquecido. Inscreva-se no canal para conhecer mais histórias de santos que mudaram o mundo. Porque a igreja não é feita apenas de padres e papas. É feita de gente como Germânico. Gente como você, que um dia teve que escolher, e escolheu Cristo.